Sejam bem-vindos ao canal Bola News, não se esqueça de inscrever e deixar seu like. Veja os salários de todos os técnicos da Copa do Mundo de 2022. 32º, Jalel Kadri, Tunísia, 130 mil euros. Cerca de 726 mil reais. 31º, Aliou Cissé, Senegal, 310 mil euros. Cerca de 1,7 milhão de reais. 30º, Rigoberto Song, Camarões, 340 mil euros. Cerca de 1,8 milhão de reais. 29º, Luiz Fernando, Costa Rica, 350 mil euros. Cerca de 1,9 milhão de reais. 28º, Robert Page, País de Gales, 380 mil euros. Cerca de 2,1 milhões de reais. 27º, Otto Addo, Ghana, 400 mil euros. Cerca de 2,2 milhões de reais. 26º, John Herman, Canadá, a 480 mil euros. Cerca de 2,6 milhões de reais. 25º, Mishevivics, Polônia, a 500 mil euros. Cerca de 2,7 milhões de reais. 24º, Zlatko Dalic, Croácia, em 550 mil euros. Cerca de 3 milhões de reais. 23º, Carlos Queiroz, Irã, 650 mil euros. Cerca de 3,6 milhões de reais. 22º, Dragan Stojkovic, Sérvia, 650 mil euros. Cerca de 3,6 milhões de reais. 21º, Diego Alonso, Uruguai, 680 mil euros. Cerca de 4,8 milhões de reais. 20º, Gustavo Alfaro, Equador, 770 mil euros. Cerca de 4,3 milhões de reais. 19º, Walid Regragui, Marrocos, 920 mil euros. Cerca de 5,1 milhões de reais. 18º, Hajime Moriyasu, Japão, 1 milhão de euros. Cerca de 5,5 milhões de reais. 17º, Hervé Renard, Arábia Saudita, 1,1 milhão de euros. Cerca de 6,1 milhões de reais. 16º, Casper Juma, Dinamarca, 1,15 milhão de euros. Cerca de 6,4 milhões. 15º, Luiz Henrique, Espanha, 1,15 milhão de euros. Cerca de 6,4 milhões. 14º, Roberto Martínez, Bélgica, 1,2 milhão de euros. Cerca de 6,7 milhões de reais. 13º, Berhalter, Estados Unidos, 1,25 milhões de euros. Cerca de 6,9 milhões de reais. 12º, Graham Arnold, Austrália, 1,3 milhão de euros. Cerca de 7,2 milhões de reais. 11º, Paulo Bento, Coreia do Sul, 1,3 milhão de euros. Cerca de 7,2 milhões de reais. Top 10. Salários da Copa do Catar. 10º, Murat Yakin, Suíça, 1,6 milhão de euros. Cerca de 8,9 milhões de reais. 9º, Fernando Santos, Portugal, 2,2 milhões de euros. Cerca de 12,2 milhões de reais. 8º, Félix Sanches, Catar, 2,4 milhões de euros. Cerca de 13,4 milhões. 7º, Lionel Scaloni, Argentina, 2,6 milhões de euros. Cerca de 14,5 milhões de reais. 6º, Gerardo Martino, México, 2,9 milhões de euros. Cerca de 16,1 milhões de reais. 5º, Louis van Gaal, Holanda, 2,9 milhões de euros. Cerca de 16,1 milhões de reais. 4º, Tite, Brasil, 3,6 milhões de euros. Cerca de 20 milhões de reais. 3º, Didier Deschamps, França, por 3,6 milhões de euros. Cerca de 21,2 milhões de reais. 2º, Gareth Southgate, Inglaterra, por 5,8 milhões de euros. Cerca de 32,3 milhões de reais.
Primeiro, Hansi Flick, Alemanha, 6,5 milhões de euros. Cerca de 36,3 milhões de reais. Não se esqueça de inscrever no canal, para chegarmos aos 500 inscritos.